Olá, alunos, mais uma aula de ciências, nono ano, e o objetivo da aula é calcular o número atômico, número de massa, nêutrons, prótons e elétrons dos elementos químicos. Uma dica importante: nós vimos em aulas anteriores como identificar o número atômico e o número de massa na tabela periódica. Hoje iremos identificá-los com um elemento fora desta tabela. Então, uma dica importante: o número de massa ele é sempre maior que o número atômico, não se esqueça. Apresento-lhes neste momento algumas fórmulas importantes. Para se calcular o número de massa de um elemento químico, basta somar o número atômico pelo total de nêutrons, e é representado pela seguinte fórmula: A é igual a Z mais N, onde A é o número de massa, Z o número atômico e N total de nêutrons. Para se calcular os nêutrons, você aplica o inverso da fórmula anterior, ou seja, você subtrai o número de massa pelo número atômico. Então é representado pela fórmula N é igual a A menos Z, onde N representa o total de nêutrons, A o número de massa, Z o número atômico. Uma dica importante: sempre o número atômico ele é igual aos prótons e aos elétrons, representado aí pelas seguintes letras: Z é igual a P ou Z é igual a E, onde o Z representa o número atômico, P total de prótons e E os elétrons. A seguir irei apresentar alguns exemplos práticos para fixarmos o que foi ensinado até o momento. Exemplo 1. Calcular o número atômico, número de massa, prótons, elétrons e nêutrons dos seguintes elementos. 1.1. O argônio. O argônio tem aí os números 40 e 18. Referente à dica anterior, para a gente saber o número de massa e o número atômico, basta você seguir as dicas. Sempre o número maior ele representa o número de massa e o menor o número atômico. Alguns autores apresentam essa numeração inversa, ou seja, poderá você ver em alguns livros o argônio com o 40 embaixo e o 18 em cima. Porém, esta ordem não altera em nada o nosso estudo. Sempre o número atômico ele é menor do que o número de massa. Portanto, 40 representa o número de massa e o 18 o número atômico. Como vimos no exemplo anterior, sempre os prótons e os elétrons são iguais ao número atômico. Portanto, o argônio tem 18 prótons e 18 elétrons. Pronto, basta agora a gente saber o total de nêutrons. É só empregar a fórmula subtraindo o número 40 pelo 18 e dá igual a 22. Portanto, o argônio ele tem número atômico 18, prótons e elétrons também 18, número de massa 40 e um total de 22 nêutrons. Lembrando que os nêutrons representam as cargas neutras, os prótons as cargas positivas e os elétrons as cargas negativas. O número atômico e o número de massa é como se fosse o número de registro do
elemento químico, ou seja, é como se fosse o seu CPF. Exemplo 1.2. Fazer os mesmos cálculos do exemplo anterior, só que com o elemento fósforo, representado pela letra P. E tem aí os números 31 e 15, onde o 31 representa o número de massa, pois ele é o maior número existente aí num elemento químico, e o 15 representa o número atômico. Para sabermos o total de prótons e elétrons, basta seguir as dicas. O Z, ou seja, o número atômico, é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Nesse caso aqui do fósforo, Z, P e E é igual a 15, ou seja, número atômico 15 tem 15 prótons e 15 elétrons. Número de massa 31, e para sabermos os nêutrons basta subtrair 31 menos 15, ou seja, o número de massa pelo número atômico, que dá igual a 16. Então o fósforo tem 15 prótons, 15 elétrons, 16 nêutrons, número atômico 15 e número de massa 31. Espero que tenham compreendido. Boa aula e bons estudos.